Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano Rodrigues e hoje é o primeiro vídeo de uma série sobre o assunto rebelião. Mas antes da gente começar, quero que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E agora solta a vinheta porque o chicote vai estralar. A rebelião é uma quebra de princípio. E princípio é um valor intrínseco de Deus. O princípio não caduca com o tempo. O princípio não é para o Velho Testamento e nem para o Novo, mas princípios são imutáveis diante de Deus. Eu gosto muito de lembrar sobre a discussão do divórcio em Mateus, quando Jesus disse que no princípio não era assim. Não era para acontecer o divórcio. O plano original de Deus é que não houvesse o divórcio. O divórcio é uma divisão. O divórcio é uma quebra de aliança. Uma vez que um princípio é quebrado, as consequências são trágicas. Uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: se você quebrar o princípio te quebra. Nessa série eu quero falar sobre a maior rebelião que já existiu, que foi a rebelião de Lúcifer contra o próprio Deus. E conforme você vai ver aí em Isaías, Lúcifer, ele quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Não era simplesmente uma inveja, porque o invejoso ele quer o que você tem, mas o orgulhoso ele quer ser maior do que você. E esse é o grande problema da rebelião. Também notamos no livro de Ezequiel que Lúcifer elevou-se no seu coração e ele começa a se achar superior a Deus. É exatamente assim que acontece com o rebelde. É aí que vai nascendo o desejo de ocupar uma posição maior, porque quando o rebelde se eleva no coração, ele começa a se achar que é melhor que o líder dele, ele começa a achar que aquela posição deveria ser dele e não a do líder. E assim é que nasce a rebelião. Percebemos que o orgulho é a raiz da rebelião. E todo rebelde, existem algumas características que evidenciam que ele está se enredando por esse caminho. E uma delas é a sensação da independência, de não prestar contas para ninguém e de querer construir o seu próprio castelo. Cuidado, quando você notar sinais assim no meio da comunidade, é uma grande chance que um rebelde está surgindo no caminho. A rebelião deve ser tratada com todo rigor e firmeza, porque ela não é um pecado que se comete sozinho, mas ela influencia muitas pessoas. E infelizmente, pelo poder de manipulação e de persuasão do rebelde, ele acaba colocando até pessoas muito boas do lado dele. Por isso, nós devemos proteger a atmosfera da igreja desse espírito, identificando o quanto antes para que o estrago não seja grande, porque a rebelião, ela provoca uma destruição em massa. Notamos na escritura, e vamos ver certamente nessa série, que não houve tolerância para nenhum caso de rebelião na Bíblia. A rebelião realmente sempre foi tolerância zero. A rebelião não tem dois lados. E se porventura concordarmos com essa ideia, então podemos advogar a causa do próprio Lúcifer. A rebelião não tem dois lados. O rebelde é rebelde e ponto final. Somente quem já enfrentou uma rebelião sabe a dor e o dano que ela pode causar. Quantas pessoas que estão hoje numa cama debilitadas, outras nunca mais conseguiram se levantar depois de um ataque, de uma rebelião enfrentada dentro do seu contexto de comunidade. Eu tenho 3 objetivos nessa série. Primeiro, denunciar. Segundo, identificar. E terceiro, proteger você contra esse espírito que de maneira tão sorrateira tenta entrar e prejudicar as nossas comunidades. Toda rebelião é oriunda do inferno. E toda vez que acontece uma rebelião no contexto terreno, é como se apontasse para aquilo que aconteceu no céu. A rebelião verdadeiramente é a influência direta de Lúcifer na vida dos rebeldes. Conforme a palavra de Deus, a rebelião é comparada como o pecado da feitiçaria. Portanto, os que se enredam pelo esse caminho estão praticando feitiçaria. Cuidado, isso é sério. Deixe nos seus comentários aí o que você achou desse tema. E se você já foi vítima de uma rebelião, compartilha com a gente aí. Fique atento no nosso canal, porque nós vamos disparar mais vídeos a respeito do tema.
E olha, o chicote vai estralar. Deus te abençoe.